Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional, da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, muito prazer. Para quem eu não conheço, para quem não me conhece, eu me chamo Carolina Portela, eu sou artista orientadora de teatro do Programa Vocacional 2020 na equipe Leste 4. Esta é a nossa 11ª orientação, olha só como o tempo voa. E eu queria dizer que os vídeos que eu estou produzindo estão numa série final. A minha proposta, tendo em vista que o programa vocacional é um programa que atua até o mês de novembro, eu queria que os 2 últimos meses fossem encontros. Então eu estou propondo, estou me organizando, ainda tem orientações que eu preciso e quero gravar. Inclusive, as 2 próximas será em parceria com a Gabriele, que também é aqui artista orientadora de teatro do programa da Leste 4, do Vocacional. Ainda estarei produzindo vídeos nesse canal do YouTube, mas preparo, convido e provoco, caso você me acompanhe por aqui, queira me encontrar nesse formato através de algum aplicativo para nós, de fato, nos encontrarmos semanalmente e conseguimos trocar, criar alguma coisa em modo remoto. Vou mandar uma ficha para mapear um dia e um horário da semana que é melhor para todas as pessoas. Então, por exemplo, a maioria respondeu que terça-noite é um dia e um horário bom para acontecer esses encontros. A gente já sabe que terça-noite a gente pode ter essa turma de teatro pensando esse suporte programa vocacional. No encontro de hoje, essa 11ª orientação, eu me programei para falar sobre teatro de rua. E eu gosto de trazer esse tema assim, com todo esse glamour que ele merece, porque eu gosto muito de teatro de rua, muito, admiro demais os artistas de rua e as pessoas que pesquisam e investigam a rua. Eu gosto de trazer a rua agora, nesse 11º encontro, porque ano passado, inclusive no programa vocacional, eu entendi o quanto que para nós estudarmos teatro de rua é preciso primeiro saber o mínimo do teatro. Ano passado eu estava muito com esse desejo com os vocacionades, com quem eu trabalhei no Céu Jambeiro, aqui em Guaianazes. Eles me ensinaram que antes de trabalhar com teatro de rua, é preciso saber e vivenciar esse teatro. Então aqui agora, nesse momento, eu estou no Teatro Sóton, inclusive se você quiser acompanhar as orientações anteriores, elas seguem na descrição do vídeo, tem orientações que eu faço e adaptei esse espaço pensando uma caixa cênica. Mas hoje, nessa orientação, já que a gente está um tempo brincando teatro aqui na caixa fechada também, eu pensei em propor o teatro de rua. Eu vou trazer um pouquinho sobre as características do teatro de rua e propor uma intervenção dentro desse formato rua em modo remoto que a gente pode fazer agora nesse isolamento social, sem colocar em risco nem a nós mesmos, nem as pessoas com quem nós faríamos esse jogo cênico. Então a ideia é, mesmo dentro de casa, explorar um teatro de rua, um teatro interventivo. Para isso, primeiro vamos entender que teatro é esse que eu tô falando. Primeiro entender que teatro de rua parece que a gente está falando de um termo super cool, super revolucionário, super contemporâneo, só que nós precisamos entender que o teatro de rua, ele antecede o teatro da caixa cênica. Primeiro de tudo, o que veio foi o encontro com as pessoas, foi esse contar uma história, esse encontro para depois se pensar uma estrutura, um teatro, para se pensar um prédio para esse tipo de encontro. Então isso é muito importante pensar. O teatro de rua é a categoria mais antiga que se tem de arte, enquanto um artista que está em um espaço público, um espaço onde tem outras pessoas e ali ele manifesta a sua linguagem artística, a sua arte, a sua apresentação. Então, isso é uma arte que há muito tempo acontece. Pensando agora nesse teatro de rua mais cênico, mais contemporâneo, é interessante pensar algumas características comuns. O teatro de rua, ele exige que esse ator ele tenha uma voz projetada. Porque quando você fala teatro de rua, você não pensa essa relação que nem o teatro de palco italiano, que é um teatro que tem a relação o ator no palco e o público na frente dele, e essa é a única possibilidade que tem de relação.
Então, se eu ficar de lado, se eu ficar de lateral, é a mesma relação dessa da câmera mesmo, né? Então, se eu ficar de lado ou se eu movimentar, vocês não têm outra dimensão de mim, né? Então, esse teatro de palco italiano propõe uma encenação assim. O teatro de arena, não. O teatro de arena já se propõe um círculo, onde as pessoas... É 360, né? Então, você tem acesso às pessoas e as pessoas têm acesso a você. Esse seria o teatro de arena. Esse seria o teatro de arena. Tem também o teatro de semi-arena, que nada mais é do que a metade dessa arena, né, dessa opção anterior. Logo, seria 180 graus. Então, é essa relação do palco italiano, pensando que se tem umas costas, tem uma parede, e na frente se tem um público, só que se tem um público em toda essa relação do espaço 180 graus, né? E não só uma relação chapada, onde a plateia necessariamente está sentada e tal. Esse teatro de rua, normalmente, ele demarca um espaço, porque ele acontece em lugares públicos. Você dificilmente vai ver um teatro de rua necessariamente na frente de um outro teatro, a não ser que ele tenha ligação ou essa peça também vai acontecer lá dentro. Mas o teatro de rua, ele normalmente acontece em praça, em metrô acontece, nós já vimos, né? Muitos artistas de rua, mas focando mais na encenação mesmo, essa relação do ator-plateia, ela também interfere na questão dramatúrgica. Então, esse texto, que inclusive eu abordo no encontro anterior, no 10º encontro, eu proponho uma lógica de dramaturgia, para quem não conhece essa palavra, mas o ator de teatro de rua, ele está sempre flexível para o que está acontecendo ali no momento. Mesmo que ele não queira, eu já vi artistas de rua que são muito fechados para essa interação, né? Pode ser desde porque ele está muito focado, ou ele vai se embananar, porque você tem que saber em que momento que dessa brincadeira, que pode ser interessante com o público, você não se perde, e isso não se torna mais interessante do que o texto que você realmente tem que falar. E sempre vai ter aquela figura, aquela personalidade no ambiente social, que ele tem uma personalidade que ele brinca mesmo e ele vai entrar, diferente de outras personalidades que vão negar o jogo com o ator e não vão querer relação, não vão querer contato, porque vão morrer de vergonha, vão odiar esse tipo de teatro que vai e te expõe também, te chama pro jogo, mas sim como vai ter personalidades que vão amar, vão roubar a cena desse ator, se ele não for minimamente ali ligeiro de saber conduzir e educado, porque afinal a gente está falando da rua, é um espaço público, é um espaço comum. Do mesmo jeito que a pessoa não tem o direito de interferir na sua cena, você também não tem o direito de interferir no cotidiano dela. Muitas vezes nós estamos falando de moradores de rua, de pessoas que a rua não é um lugar de passagem, a rua é a residência. E esse é outro tópico que eu acho apaixonante do teatro de rua. Ele fornece acessibilidade para todas as classes sociais. Mesmo que você seja da classe alta, se você é da classe média, se você é da classe baixa, se você não tem classe e você quer que se exploda tudo isso, não importa. Naquele momento que a encenação acontece, todos estão tendo acesso ao mesmo conteúdo, estão tendo acesso à mesma apresentação, estão sendo tratados da mesma forma. Eu acho que isso é um ganho que o teatro de rua nos traz, porque ele por si só já torna acessível. É muito difícil nós vermos um morador de rua entrar e ser aceito, ter dinheiro, se vestir, cheirar bem para ir a um teatro convencional. Quando a gente diz da rua, esse teatro vai até ele. Então é um teatro acessível, o que não exclui que ele possa receber dinheiro. Afinal, tem edital, tem lei de fomento, tem o famoso chapéu, que é formas com que esses profissionais sustentam muitas vezes as suas casas, sustentam o gasto desse material. Às vezes são meninos que se pintam com maquiagem, um pandeiro que você toca em algum lugar, então o pandeiro se desgasta ou ele precisa de uma qualidade. Então essa categoria de artistas de rua, mas especificamente teatro de rua, é uma categoria que eu acho apaixonante e ela sempre vai estar sendo atualizada. Tem palavras que também estão associadas a esse teatro de rua, como performatividade, como performance, que eu adoraria falar, mas eu acho que para esse encontro não ficar muita coisa na cabeça, eu vou focar apenas no teatro de rua. Mas eu caminho em anexo, nesse encontro, um capítulo desse livro aqui. Muito interessante, para quem quiser eu encaminho na descrição desse vídeo. Dentro desse formato isolamento,
queria ressaltar o que eu pensei quando eu compus essa figura. Já que nós estamos falando da rua, e a rua ela tem muita informação, ela tem muitas pessoas, ela tem muito de tudo, né? A rua ela é um material de estudo e de observação para o artista maravilhoso. Por si só, a rua é uma aula. Mas para se estar na rua, como você consegue com o seu corpo, com a sua mensagem, com a sua dramaturgia, com a sua imagem, interferir na rua sem necessariamente, às vezes, você precisar falar nada, sem necessariamente você precisar de um texto já pronto, principalmente sabendo que a rua ela cria essa relação entre ator e público. Tem muitas dramaturgias que você pode pesquisar justamente nessa relação. Vou levar agora para a rua, leia-se garagem da minha casa, eu não vou nem sair do portão, mas um experimento, e desse experimento vou ver se tem alguém que nesse jogo, que nessa proposta compra e a gente cria alguma dramaturgia juntos. A princípio eu não tenho nada, então vamos acompanhar do que dá esse experimento.